Tudo bom? Vamos continuar o nosso trabalho. Vamos voltar à nossa segunda videoaula, hein? Em nossa primeira videoaula, nós já falamos sobre a Terra, né, os movimentos realizados pela Terra, rotação e translação, o tempo de duração, o que gera cada um dos movimentos, né? Acho que vocês já entenderam isso aí, né? Afinal de contas, é um assunto bem antigo, né? A gente vê isso desde as séries iniciais. Muito bem, agora a gente continua a falar sobre a Lua. E não podemos deixar o nosso livro de fora, não é? Então, nós faremos o nosso reforço, né, sobre a Lua, da página 125 à página 134. E o nosso texto, ele começa aí fazendo um questionamento, né? Se você conhece as fases da Lua, não é? Se você observa no seu calendário, ele diz, né, que muitos calendários indicam. Você já observou no seu calendário e na sua casa, se tem as fases da Lua? Você sabe como é possível fazer a previsão das fases da Lua? Ele também nos mostra, gente, que o homem sempre tentou explicar os fenômenos, não é? Sempre em busca de descobrir, de dar uma explicação para os fenômenos, né, que se repetem, como o dia e a noite, as observações, aliás, as estações do ano, as fases da lua. Então ele sempre teve essa curiosidade, sempre quis explicar as coisas. Mas a curiosidade é fundamental, não é? Em todas as áreas da nossa vida nós temos que ser curiosos, não é? Afinal de contas é assim que a gente entende, é assim que a gente compreende como as coisas acontecem. Então, é, o homem sempre esteve em busca, né, de saber por que as coisas aconteciam. Olha aí. Para explicar os fenômenos naturais, a ciência geralmente se vale da construção de hipóteses seguidas de observações. Então, é o método científico, não é? Ele observa, será que é isso? Será que é aquilo outro? Então, começa a observar, começa a fazer as experiências para poder aprovar ou refutar as suas hipóteses, né? E aí, gente, esse trabalho pode levar novas tecnologias e novos processos que impulsionam ainda mais o desenvolvimento científico. Nós vimos que o aperfeiçoamento de telescópios, né, ele ajudou os cientistas a fazer observações mais precisas da Lua. Então, claro, né, precisava de um objeto, né, que facilitasse a observação da Lua. Ela está distante, ela é observável a olho nu, mas não dá para ver tantos detalhes como com um instrumento, não é? Então, hoje, nós sabemos qual é o diâmetro da Lua, nós vemos a distância, nós sabemos a distância que ela está da Terra. Enfim, dá para saber várias coisas a partir do uso da tecnologia. Nós também sabemos que a Lua não tem praticamente zero atmosfera, não é? Que lá também não foi encontrada nenhuma forma de vida. E, enfim, tudo que se sabe, né, a infinidade de coisas que se sabe a respeito da Lua foi graças ao uso de tecnologias. Vocês sabem que o homem também já esteve lá, né? Já visitou a Lua. Gente, nós também falamos que definimos, né, o que é Lua ou satélites naturais, né, que são astros que giram em torno dos planetas. Vocês estão lembrados que não é só a Terra que tem satélites naturais girando ao seu redor, não é? Tem outros planetas aí, nem todos têm, né? Mas tem outros planetas que têm até uma infinidade de luas ao seu redor. Então a Terra, que é o nosso planeta, tem a nossa Lua aí, que gira ao redor dela, né? Nós vimos aí que a partir de 1957 começaram a ser colocados satélites artificiais, né, ao redor da Terra, na órbita ao redor da Terra. E esses satélites, eles têm a função de comunicação, né, e estudo da Terra. Também foi descoberto que não tem vulcões na Terra, aliás, na Lua. Também tem até informação a respeito da parte interna, né? Que ela é toda sólida, então ela não apresenta magma assim como o nosso planeta, não é?
Vocês lembram que o magma é um material é, derretido, não é? É meio líquido. Na superfície da Lua existem muitas crateras, né, que geralmente são formadas pelo impacto ocorrido no passado, né, de corpos celestes, como meteoros, né, contra a superfície. Nas imagens nós vemos, né, as marcas aí, as crateras. Inclusive, essas marcas ficam. é, elas causaram o derretimento de rochas, né, esses choques aí contra os corpos celestes. E se resfriaram. Então, está explicado aí que quando observamos a Lua, elas aparecem como áreas escuras. Então, são aquelas regiões escurecidas e são chamadas de mares. Uma imagem bem bonita da Lua, não é? Ó, nós também falamos da distância, olha aí, 384.400 quilômetros, né? Falamos da temperatura, falamos que ela dá uma volta completa ao redor da Terra, né? E que dura 27 dias e 8 horas, e esse movimento é chamado de revolução. Ela também realiza um movimento de rotação, ó, o mesmo jeito que a Terra gira, a Lua também gira, né? Só que a Terra gira em torno do Sol e a Lua é em torno da Terra. Vamos ler esse texto aí da exploração da Lua? Olha que imagem, esse satélite, o Sputnik. Bom, até hoje, apenas 12 astronautas colocaram seus pés na superfície lunar. Já foi muita gente, aí uma dúzia. O primeiro a realizar tal feito foi o americano Neil Armstrong, em 1969. Na época, havia uma corrida espacial disputada entre os Estados Unidos e entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, iniciada em 1957 com o lançamento do Sputnik, que foi o primeiro satélite artificial a orbitar na Terra. Aí na imagem, né, nós já vimos agora. O lançamento do Sputnik surpreendeu os Estados Unidos, influenciando a corrida espacial entre os dois países. Então os dois disputavam, né, essa corrida. Quem que lançaria o primeiro satélite ao espaço? A exploração da Lua começou em 1959, quando sondas lançadas pela espaçonave soviética Soviet Luna voaram ao redor da Lua, se chocando com o solo. Na mesma época, missões americanas fotografaram a superfície da Lua, já preparando o terreno para a exploração com astronautas. Durante os 9 anos do programa Apollo, a NASA, que é a Agência Espacial Americana, enviou ao espaço 22 missões, 6 com astronautas. Então, em 1969, a nave Apollo 11, que fazia parte desse programa, foi a primeira nave tripulada a pousar na Lua. 2 de seus tripulantes andaram no solo lunar. O americano Neil Armstrong foi o primeiro a pisar na Lua, junto com o parceiro Edwin Buzz Aldrin. Coletou amostras de solo lunar para análise, instalando aparelhos científicos e transmitindo imagens para a Terra. A transmissão completa durou 8 dias e Armstrong e Aldrin caminharam na superfície da Lua, na região batizada de Mar da Tranquilidade, por 2 horas e 45 minutos. Nessa imagem ao lado, vocês estão vendo o astronauta Edwin Aldrin Jr., conhecido como Edwin Buzz Aldrin. Gente, ele foi fotografado por Neil Armstrong, né? Então, olha aí, eles estão pisando no solo lunar. A caminhada dos astronautas foi transmitida ao vivo pela televisão americana e assistida no mundo todo. Você sabia que até hoje tem gente que não acredita nessa história? Aparece cada teoria na internet. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. Eles dizem que isso aí foi uma farsa, né? Foi os Estados Unidos que montou isso aí para enganar, para dizer que foram até a Lua, sem, dizendo que foi coisa de cinema. Os últimos a pousarem na Lua foram Eugene Cernan e Harrison Smith, em 1972. O tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, Marcos Pontes, foi o primeiro brasileiro a viajar ao espaço. Em 1998, ele foi escolhido pela Agência Espacial Brasileira e pela NASA para integrar a viagem à Estação Espacial Internacional, que é ISS em inglês,
que aconteceu em 2006. Inclusive, ele é o atual ministro, né, da Ciência e Tecnologia. Mas vamos lá. Vamos rever as fases da Lua. Observe aí, não é? As imagens que nós vemos da Lua, o caminho percorrido da luminosidade da Lua. Algumas noites aparece só uma beiradinha iluminada. E aí, conforme os dias, né, as noites vão passando, ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Olha aí. Até que ela fica totalmente iluminada. Então, aqui ela tá a lua cheia, né? Aqui ela tá lua nova quando não se vê. Quando não tem nada iluminado, é lua nova. Aí vai crescendo, né? A parte iluminada, ela é crescente. Até se tornar cheia. Quando ela se torna cheia totalmente, aí ela começa a diminuir sua área iluminada. Então ela vai minguando, minguando até se tornar nova. Vocês já compreenderam como isso acontece, não já? Aqui nos esquemas, os meninos aí, tem um esquema montado por eles, né? Mostrando a iluminação. Observe que um lado está iluminado, o outro está escurecido. Aí já na outra imagem, a menina representa alguém na Terra, não é? Na outra imagem, observe que agora a parte iluminada que está virada para ela. Lembre que antes ela estava do lado de cá, não é? Ela estava do lado esquerdo, então a parte escura estava para ela. Se estava na parte escura, representava a lua nova. Nesse momento aqui, que a parte iluminada está virada para ela, é o momento da lua, é a fase da lua cheia, não é? Muito bem, vamos lá, olha aí. Agora que ela já está em outra posição, olha aí, vai ver metade da lua iluminada e a outra metade escurecida. Então vai ser algumas das fases aí, não é? Ou minguante ou crescente, né? Dependendo da outra fase, né? Anterior. Observe aí no quadro novamente a lua nova. Aí no quarto crescente vai aumentando a área iluminada. Quando ela está totalmente iluminada, é lua cheia. Depois vai regredindo a sua parte iluminada até sumir novamente e ficar lua nova. Olha aí. O eixo dela, o plano da órbita não é igual ao da Terra, não é? Então é inclinado, olha aí. Observem no esquema. A lua nova, quando está totalmente na sombra, não é? Ela não reflete. Ela vai ficar na frente, entre o Sol e a Terra. Então não dá para se ver da Terra. Quando ela está do lado oposto, que aí ela vai ser refletida totalmente, né? Da Terra nós vamos enxergar a lua toda iluminada. E aqui são as fases intermediárias, né? O quarto minguante e o quarto crescente, quando apenas uma parte é vista. Vamos lá, já falamos sobre isso. Gente, vou ler esse texto aqui para vocês que é interessante. Uma das perguntas mais comuns entre as crianças quando falam do céu é: a lua e o sol têm o mesmo tamanho? O que é que vocês acham? Qual está mais próximo de nós? Mas seus tamanhos verdadeiros são os mesmos? O que é que vocês acham? Quem é maior? Normalmente a criança sabe que tudo que está mais longe parece que é menor. Uma criança mais atenta lembra-se que no eclipse solar, né, se ela tiver visto um, é a lua quem cobre o sol, e eles parecem do mesmo tamanho. Isso quer dizer que a lua é maior? Na verdade, não. A lua está muito mais próxima da Terra que o sol. A lua está a cerca de 380 mil quilômetros da Terra e o Sol a 150 milhões de quilômetros, ou seja, o Sol está quase 400 vezes mais longe que a Lua. Então, se eles parecem ter o mesmo tamanho no céu e o Sol está 400 vezes mais longe, é porque ele é aproximadamente 400 vezes maior que a Lua. Vamos lá, vamos mais outro textinho aqui. Mitos e estações do céu, Tupi-Guarani. A observação do céu sempre esteve na base do conhecimento de todas as sociedades do passado, submetidas em conjunto ao desdobramento cíclico de fenômenos como o dia e a noite, as fases da lua e as estações do ano.
Os indígenas há muito perceberam que as atividades de caça, pesca, coleta e lavoura estão sujeitas a flutuações sazonais e procuraram desvendar os fascinantes mecanismos que regem esses processos cósmicos para utilizá-los em favor da sobrevivência da comunidade. Diferentes entre si, os grupos indígenas tiveram em comum a necessidade de sistematizar o acesso a um rico e variado ecossistema, de que sempre se consideraram parte. Mas não bastava saber onde e como obter alimentos. Era preciso definir também a época apropriada para cada uma das atividades de subsistência. Esse calendário era obtido pela leitura do céu. Há registros escritos sobre sua ligação com os astros desde a chegada dos europeus ao Brasil. Mas é possível que se utilizassem desse conhecimento desde que deixaram de ser nômades. Então, lembradios aí o que é nômades, não é? Quando eles ficavam se mudando sempre de lugar. Caçava e pescava naquele lugar, se alimentava, quando acabava, partia para outro lugar. Eles deixaram de ser nômades quando começaram a praticar a agricultura, não é? É evidente, no entanto, que nem todos os grupos indígenas, mesmo de uma única etnia, atribuem idêntico significado a um determinado fenômeno astronômico específico. E a razão disso está no fato de que cada grupo tem a sua própria estratégia de sobrevivência. Além disso, considerando que não dependem de maneira uniforme de suas moradias, caça, pesca ou de trabalhos agrícolas, as constelações sazonais, por exemplo, oferecem aos distintos povos uma enorme diversidade de interpretação. Para acessar essa cosmologia, é preciso considerar, entre outros pontos, a localização física e geográfica de cada grupo, como os que habitam o litoral e o interior ou diferentes latitudes. Aí vem aí a astronomia e a biodiversidade. Estão vendo essa imagem? É uma constelação, né, do homem velho. Vocês estão lembrados do que é constelação, né? São agrupamentos de estrelas, mas que é feito pelo homem, né? O homem que resolve agrupar, né? Pela intensidade de brilho, eles acham que está tudo uma próxima da outra, mas isso não quer dizer que seja verdade, né? Que elas realmente estejam assim aglomeradas. Mas os indígenas são profundos conhecedores do seu ambiente, plantas e animais, nomeando as várias espécies. Os tupis guaranis, por exemplo, associam as estações do ano e as fases da lua com o clima, a fauna e a flora da região em que vivem. Tá vendo como eles são espertos? Para eles, cada elemento da natureza tem um espírito protetor. As ervas medicinais são preparadas obedecendo a um calendário anual bem rigoroso. Os tupis guaranis, em virtude da longa prática de observação da lua, conhecem e utilizam suas fases na caça, no plantio e no corte de madeira. Os guaranis, que atualmente habitam o litoral, também conhecem a relação das fases da lua com as marés. Além disso, associam a lua e as marés às estações do ano, que é a observação dos astros e dos ventos para a pesca artesanal. O sol e os pontos cardeais. Os tupis guaranis determinam o meio-dia solar, os pontos cardeais e as estações do ano utilizando um relógio solar vertical, o gnomon ou gnomon, que na língua tupi antiga, por exemplo, chamava-se Guaraciragaba. Olha que nome, gente. Guaracirangaba. Ele é construído de uma haste cravada verticalmente em um terreno horizontal, da qual se observa a sombra projetada pelo sol. Essa haste vertical aponta para o ponto mais alto do céu, chamado zênite. O relógio solar vertical é utilizado também no Egito, China, Grécia e em diversas outras partes do mundo. Vamos lá. Nós falamos dos eclipses, né? Eclipse solar, eclipse lunar. Olha aí, gente, nós vemos um momento em que a lua está entre o sol e a terra. Olha aí, temos o eclipse solar. A sombra da lua é projetada sobre uma área específica da terra. Então, nessa região aqui fica escurecida, né, por alguns instantes, enquanto de outras áreas só se observa, né, ou fica um sombreamento, né? Vamos ver a outra imagem.
Olha aqui. É o que a gente viu na imagem anterior, né? A Lua entre a Terra e o Sol. Aí tem uma região que fica sombreada. Já tem outro momento que vai ser a Terra que vai ficar na frente da Lua. Então, olha aí a luz do Sol, a Terra e a Lua. Então, nesse caso, é o eclipse da Lua, não é? Onde a Terra fica exatamente entre ambos, entre o Sol e a Lua. Olha aí, mais uma vez, né? Gente, vamos para a nossa atividade? Nós temos as questões agora 9 a 13, né? Questões 9 a 13. Então, vamos lá. Você já observou um eclipse da Lua? Já? Sim ou não? Nós acabamos de falar, né? Dos eclipses da Lua. Falamos do eclipse solar e eclipse da Lua. Como é que esse fenômeno ocorre? Questão 9. Sabem dizer? Acabamos de falar, não é? O que é que fica? O Sol, a Terra e a Lua, não é? A Terra vai ficar entre o Sol e a Lua. E a sombra da Terra vai ser projetada na Lua. Vamos lá, né? Os eclipses lunares acontecem quando a Terra fica entre o Sol e a Lua e a sombra da Terra é projetada sobre a Lua, cobrindo-a total ou parcialmente. Então, está respondida a questão 9. As outras questões, né, vocês farão aí, certo? Leiam direitinho. Se vocês tiverem dificuldade para entender, não deixe de procurar o professor da turma, certo? Então, gente, nós encerramos nossa aula aqui, né? Nossa segunda videoaula. E na próxima semana nós estaremos de volta, né? Não mais com reforço, já com assunto novo pra gente, não é? Então, fiquem com Deus, tenham uma excelente semana.